Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertando a esperança que há em você, nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê. Olá a todos os nossos amigos, irmãos que estão sempre conectados conosco, aqui na TV Brasil, 24 horas, ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Como é bom, meus irmãos, nós estarmos juntos, cada vez mais em comunhão com o nosso Deus. Hoje nós vamos trazer um tema para a nossa reflexão que realmente nos faz parar para pensar por que muitas vezes, depois de grandes vitórias, algumas vezes nas nossas vidas ou quando está tudo bem, nos é apresentado certo desânimo. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape descansa, a recompensa vem sem demora. 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 O que alguns podem chamar de tristeza, ou quando se torna algo mais prolongado, até de uma depressão. O que vem para abalar a fé de um valente de Deus, não é mesmo? E como nós
enfrentamos esses momentos de fraqueza em que nós observamos que pessoas chegam realmente a um ponto de esgotamento extremo, sentindo como se não houvesse mais razões para continuar. Então hoje nós vamos ver um exemplo das Escrituras Sagradas de Deus que fala de um dos maiores profetas do nosso Senhor, que foi Elias. Elias, aquele que teve grandes vitórias, uma que é das mais conhecidas quando ele derrota, não é mesmo, os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então ele tem uma grande vitória que nós podemos observar no 1 Reis, capítulo 18, em que fala sobre toda a vitória, a exaltação do Senhor, em que ele consegue realmente aniquilar todos os profetas de Baal naquela época. E logo após todas estas coisas, Elias cai em uma profunda depressão, chegando até a desejar, a conversar com Deus, desejando o seu fim. Então nós vamos analisar no dia de hoje o que levou Elias a essa situação, a esse estado, como que Deus lidou com ele e como que nós podemos realmente aplicar todos esses ensinamentos, toda essa aprendizagem das Escrituras Sagradas, lições valiosas nas nossas próprias vidas. Você já passou por esse tipo de circunstância? Logo após uma vitória, um desânimo sem explicação, ou muitas vezes um estado de permanência, de melancolia nas nossas vidas, que vão realmente nos consumindo, nos tirando o sentido, muitas vezes, que nós devemos observar e ficarmos atentos, vigiar da nossa própria existência. Então, nós analisamos que Elias, um dos maiores profetas de Deus, tem uma grande vitória no Monte Carmelo, em que ele tinha acabado de experimentar um dos momentos mais gloriosos do seu ministério, da manifestação de Deus diante de tantas pessoas, em que ele orou e Deus enviou fogo do céu, provando que ele é realmente o único Deus verdadeiro diante de todos os profetas de Baal, de Jezabel, Acabe, diante de todo o povo daquela época que cultuavam então vários deuses, não é mesmo? E falsos profetas então foram derrotados e o povo, as pessoas reconheceram o Senhor. As pessoas realmente compreenderam o poder de Deus, do nosso Deus verdadeiro, diante das coisas deste mundo. Então, há nesse primeiro momento uma grande vitória do profeta Elias no Monte Carmelo, que está no capítulo 18, 1 Reis, para quem tiver interesse de conhecer ou relembrar esta história, não é mesmo? E acontecendo todas estas coisas, nós observamos que Elias logo em seguida recebe então uma ameaça de Jezabel e começa uma fuga em relação àquela situação, muito cansaço e muito medo. Então veja como nós observamos muitas vezes, você pode até ter lembrança disso na sua vida, momentos em que está tudo bem e de repente vem um cansaço gigantesco, inexplicável, um medo, e você busca fugir destas circunstâncias e se isolar e se ver triste muitas vezes em depressão. Então veja que
Hoje nós vamos analisar uma circunstância muito real nas nossas vidas, não é mesmo? Então, logo após essa grande vitória, em que há a manifestação direta de Deus, o reconhecimento do povo em relação ao nosso Senhor, o nosso Deus, não seria uma conduta muito natural de Elias, né, se considerar dessa maneira, estar nessa condição de tristeza, melancolia e depressão. Mas, logo após essa grande vitória, a rainha Jezabel, na época então, furiosa com o fato de Elias ter exterminado todos os profetas de Baal, ameaça então matá-lo. E ele, que enfrentou centenas de falsos profetas com tanta coragem, agora estava numa situação de tanto cansaço, desânimo, medo em relação a uma única pessoa, a uma única mulher. Então, ele sai em fuga para o deserto. E nós observamos isso no capítulo 19 do livro 1 Reis, que diz o seguinte, meus irmãos, vamos acompanhar conosco. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Uma ameaça forte. Uma ameaça muito forte, mas não para um profeta de Deus que havia exterminado centenas de outros que se apresentavam como falsos profetas de Baal, né? Então, temendo, Elias levantou-se e em busca de salvar a própria vida, nesse temor, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e então foi para o deserto. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Então vejam, meus irmãos, a depressão que Elias estava enfrentando naquele momento, um vencedor, um profeta de Deus que havia acabado de ter uma vitória extraordinária contra centenas de pessoas, conseguiu que Deus se apresentasse ao povo, que o povo reconhecesse a existência do único Deus. E ele, de repente, diante da ameaça de uma pessoa, em decorrência de todas estas coisas, ele se deixa abater, perde a vontade de viver, sentindo-se sozinho e derrotado. Como alguém que vence, que tem uma vitória extraordinária como essa, de repente se vê derrotado. Então veja que muitas vezes nas nossas vidas nós vamos tendo tantas conquistas, meus irmãos, tantas vitórias extraordinárias, e às vezes uma palavra, uma opinião, uma consideração de alguém é capaz realmente de tirar a nossa paz. E nós não podemos nunca deixar de vigiar em relação a todas essas coisas, dando lugar ao diabo nas nossas vidas. Nós não podemos, estamos realmente em uma fase já das nossas vidas de comunhão com Deus, que nós já compreendemos o poder do nosso Senhor nas nossas vidas.
Mas como que Deus tratou essa situação de Elias, observando toda a vitória, se manifestando a pedido dele diante dos homens, derrotando tantos falsos profetas de Baal, e de repente vê o seu filho, profeta de Deus, se sentindo dessa forma. Então nós observamos como que Deus tratou da depressão de Elias. No capítulo 19 diz o seguinte: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Voltou pela segunda vez o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Vamos até aí analisar essa situação. Veja que Deus cuida de nós nesses momentos, muitas vezes nós estamos passando por isso, e nós sentimos a presença ou temos a presença de pessoas, ou sentimos muitas vezes o próprio Espírito Santo em nós, solicitando a nós que somos filhos amados de Deus, a nossa reação, que nós venhamos a reagir. Então, descansar, levantar, nos alimentarmos, não é mesmo? Então veja que Deus, Ele proveu naquele momento duas circunstâncias muito importantes para quem se vê numa situação dessa, que foi o descanso e o sustento a Elias. E Deus conduz, então, Elias nesse processo que nos mostra que muitas vezes nós estamos em um desgaste emocional e físico tão grande que nós precisamos primeiro realmente restaurar o nosso corpo antes de lidar com questões emocionais e espirituais. E como pessoas são importantes, meus irmãos, nesse processo, quando nós nos vemos nos sentindo assim. E Deus conduz então Elias a um lugar de encontro, leva ele até o monte Horebe, que é o mesmo lugar onde Moisés recebeu os mandamentos diretamente de Deus. Isso nos ensina que nos momentos de crise nós precisamos sim nos retirar para buscar Deus. Muitas vezes nos afastarmos de circunstâncias que podem estar muitas vezes nos condicionando à melancolia, à tristeza e à depressão. E não há lugar melhor de nós estarmos do que no secreto com Deus, conversando com Deus, restaurando os nossos corações. Não há ninguém melhor do que o nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto sofreu injustiça, ingratidão, traição, para compreender a nossa dor e restaurar realmente os nossos corações. Então, Deus pergunta a Elias,
em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do verso 9. 2 vezes Deus pergunta, né? Que fazes aqui, Elias? Deus sabia, obviamente, a resposta, mas queria que Elias expressasse os seus sentimentos. Veja que Deus, Ele sabe todas as nossas dores, tudo que nós estamos passando no nosso dia a dia, quais são as nossas lutas, os desafios que nós vamos enfrentando no decorrer dessa caminhada. Mas é algo que faz parte desse processo de cura dos nossos corações, nós conversarmos com Deus, nós nos expressarmos, conversar verdadeiramente com o nosso Senhor, expressar os nossos sentimentos. Exatamente como Deus conversa com Elias e pergunta: o que fazes aqui, Elias? Não é mesmo? Então Elias responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, mas estou sozinho e querem me matar, querem tirar a minha vida. Havia realmente uma promessa de perseguição, de morte, uma ameaça por parte da rainha Jezabel, que deveras foi humilhada, não é mesmo? Diante de todos os seus profetas eliminados, e proferiu então palavras de ameaça contra o profeta de Deus. Ele estava se sentindo desanimado porque ele sentia que parece que o seu trabalho estava sendo inútil. Ele estava se sentindo sozinho. Quantas vezes, meus irmãos, você possa ter estado numa situação assim, se sentindo dessa maneira, como se o que você fizesse não surtisse efeito, não fizesse diferença, a sua presença, o seu proceder, o seu coração, as suas opiniões, a sua vida. E dessa forma o isolamento vai tomando parte dos seus dias e você se sente realmente completamente sozinho. Então, Deus se revelou a Elias de uma forma diferente, que está em 1 Reis, no capítulo 19, versos 11 e 12. Veja o que diz a palavra. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares,
Mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só. Procuram tirar minha vida. Então disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então, veja que Deus faz novas revelações em que envia o vento, mas não estava nele. Envia o terremoto, mas não estava nele. Envia o fogo, mas não estava nele. Por fim veio um sussurro. E ali estava Deus. Então, muitas vezes, nós esperamos que Deus se manifeste de maneiras espetaculares nas nossas vidas. Mas Ele nos fala também através do silêncio, na quietude. E Elias precisava aprender a ouvir Deus de uma nova forma. É exatamente, meu irmão, minha irmã, o que nós realmente precisamos aprender através do entendimento da palavra de Deus. Compreender que muitas vezes o silêncio de Deus é resposta para as nossas vidas e aprendermos a compreender o que Deus realmente quer nos dizer de outras formas e não esperando, aguardando sinais extraordinários, como muitas pessoas às vezes vão em busca destas coisas, de determinadas, como se chamam, revelações, não é mesmo? E muitas vezes Deus está trabalhando na sua vida. Então, Elias esperava algo de Deus em que Deus corrige a perspectiva de Elias acerca de todas estas coisas. Ele pensava que estava sozinho, mas Deus revela a ele que ainda havia 7.000 pessoas em Israel que não tinham se dobrado a Baal. Não é mesmo? Então veja que ele não estava sozinho. Muitas vezes, meu irmão, você pode pensar que está sozinho diante de grandes desafios na sua vida. Não é mesmo? Mas basta que nós venhamos a olhar para o lado, observar a vida de outros irmãos para ver que muitas vezes as nossas lutas são muito semelhantes e que às vezes os nossos irmãos também estão passando por circunstâncias muito difíceis, assim como nós também estamos passando. Nós não estamos sozinhos diante dos desafios e das adversidades da vida. Muitas vezes nós apenas estamos com a nossa visão da realidade distorcida pela dor. Nós achamos que aquilo que nós estamos vivendo é uma dor gigantesca. Talvez nós tenhamos que mudar essa perspectiva, tirar o foco de nós mesmos, quando estamos nos sentindo assim, e observar
a dor do outro, não é mesmo? Observar o que as pessoas vêm enfrentando no seu dia a dia, como que elas vêm vencendo também as suas lutas. Muitas vezes no silêncio, seus corações vêm enfrentando com resiliência tantas coisas. E nós aprendermos a tirar o foco também de nós mesmos, única e exclusivamente naquele momento, pararmos e observarmos o que os nossos irmãos estão vivendo ao nosso redor. E isso faz com que a gente venha observar que nós não estamos sozinhos diante de tantas adversidades que o mundo nos apresenta e muitas vezes bate com força. Nós achamos que não vamos resistir, mas nós vamos porque temos um Deus que nos sustenta e nos coloca sempre de pé. Então veja que esse exemplo de Elias, um profeta de Deus que logo após uma vitória contra centenas de profetas de Baal, um vencedor, não é mesmo? Faz com que pessoas, um povo, reconheça a existência de Deus, desce fogo dos céus, tantas coisas maravilhosas que acontecem, e enfurece uma pessoa, Jezabel, que com essa ameaça faz com que ele se sinta sozinho diante de todas aquelas circunstâncias e chegue a pensar que toda a sua luta, que a sua vida não tem sentido. Então nós precisamos realmente, meus irmãos, abrirmos o leque, não é mesmo? Não pensarmos que o mundo é único e exclusivamente o que nós estamos vivendo. A nossa dor, o nosso problema, ele é o único, como se nós fôssemos o único ser humano que estivesse sendo vítima de alguma injustiça, ingratidão e traição nesse mundo. Não. Existem pessoas suportando consequências gigantescas em relação a toda a influência do mal nesse mundo, não é mesmo? Então, veja que muitas vezes o nosso envolvimento em determinadas coisas pode vir a nos causar um esgotamento real, físico, emocional, psicológico, que pode realmente desencadear essa sensação de inutilidade, de tristeza, de depressão. E nós temos que tomar muito cuidado. Veja que Elias ele estava fisicamente e emocionalmente exausto depois dessa vitória, em que isso acabou se sobressaindo a própria vitória que ele havia conquistado. Então nós precisamos sim jamais esquecer de tomarmos muito cuidado em relação a analisarmos como nós estamos levando as nossas vidas em relação a todas estas coisas, como que está o nosso ministério, a nossa vida pessoal, a nossa saúde, porque nós somos um conjunto de circunstâncias que fazem com que a nossa vida possa andar para frente. Então, realmente tomar cuidado em relação a todas estas coisas. E algo que fica muito claro nesse exemplo de Elias é que Deus, ele cuida de nós, ele cuida de mim, ele cuida de você, mesmo quando você quer desistir. Veja que nós temos outros exemplos que vamos conversar em uma outra oportunidade, mas esse exemplo do profeta de Deus, Elias, que estava
em uma depressão muito forte, perdeu o sentido da vida, não é mesmo? Mas ele tinha essa visão sobre si mesmo, mas Deus não. E Deus continua cuidando de nós, mesmo quando nós não acreditamos mais na gente. Que nós queremos desistir, que nós entregamos os pontos, como se diz, que nós não vemos mais sentido nas nossas próprias vidas. Deus continua, sim, cuidando de todos nós, da sua vida. Então veja que Deus, ele não veio para repreender Elias num primeiro momento, não é mesmo? Dar essa nova perspectiva de vida para ele. Ele primeiramente o sustentou, ele primeiramente vem para restaurar. Ele primeiramente vem para restaurar, dar descanso àquele filho amado que estava realmente esgotado, cansado, diante de todo o esforço que havia dispensado em busca de atender a Deus e a vitória, e ele conseguiu. Então Deus nos ama verdadeiramente, se importa com as nossas dores. E cabe a nós, meus irmãos, assim como fez Elias, depois de recuperado, em que ele descansa, o anjo do Senhor pede que ele se levante, que ele se alimente, e ele descansa por mais um tempo, e de repente ele é convocado, não é mesmo, para que fosse ao Monte Horebe, para encontrar-se com Deus. Então, nós precisamos de verdade, meus irmãos, diante da dificuldade, diante destes desafios que nós vamos enfrentando nas nossas vidas, jamais esquecermos que nós precisamos buscar a presença de Deus. E que, independentemente, meus irmãos, dos momentos de crise que você possa estar passando, a nossa melhor escolha é buscar ao Senhor em oração, reflexão da palavra de Deus, em comunhão com os irmãos, se você faz parte de alguma organização religiosa, isso é muito importante, porque isso realmente é o que nos fortalece. Nós sentimos o agir de Deus nas nossas vidas. Por maior que seja a crise, por maior que seja a dor, se nós conseguimos ter domínio próprio, fruto do Espírito, e nós conseguimos ter equilíbrio, calma, manter o nosso coração em paz, por alguns instantes e nos conectarmos com Deus, buscarmos a Deus, a sua palavra, conversar, chamar Deus para esta conversa, assim como Deus pergunta a Elias, o que você está fazendo aqui? Não é que Deus não soubesse, é que nós precisamos, enquanto humanos, frágeis, vulneráveis que somos, fracos, nós precisamos realmente dessa personificação de Deus nas nossas vidas. Como aquele nosso melhor amigo, como o nosso pai, aquele ao qual nós confessamos, nós falamos acerca das nossas vitórias, nós choramos, nós agradecemos, nós levamos os nossos pedidos, compartilhamos os nossos sonhos. E veja que Elias estava se achando sozinho, como se ele fosse realmente o único fiel que tinha restado depois de toda essa história que ocorre em 1 Reis 18, 19. Mas Deus fala que havia outros 7.000. Então,
É como nós estamos falando, mesmo diante das dificuldades que você possa achar que está enfrentando sozinho, que só está acontecendo com você isso, meu irmão. Que essa dor, essa crise, isso que você está passando, que é algo que você não está conseguindo suportar, está insustentável, isso só está acontecendo com você. Então, há essa necessidade que nós precisamos olhar ao nosso redor, recuperar o nosso equilíbrio emocional, psicológico, observar que existem desafios que são apresentados para todos nós. Nós estamos vivendo em um mundo repleto de desafios, de pedras de tropeço no nosso caminho, de influência do mal na vida dos nossos irmãos, de nós mesmos, dentro da nossa família, em relação a todas as nossas interações sociais em que nós estamos envolvidos, mas que Deus sempre tem um plano maior e melhor do que nós conseguimos enxergar, principalmente quando nós estamos em um momento de dor, ou de confusão, ou de dúvida, ou de solidão, ou de tristeza, de dor, de depressão. Nós sempre achamos que não há saída, mas há no nosso Deus, porque o problema é que nós é que não estamos conseguindo visualizar naquele momento, em decorrência da nossa fragilidade, que vai passar. É apenas um momento pontual na nossa vida. Deus irá restaurar os nossos corações, a nossa vida, segundo a sua vontade para o nosso bem. Então, Deus ele se revela de maneiras diferentes, através de muitas revelações extraordinárias, mas também através do silêncio. E nós precisamos aprender a ouvir a sua voz na quietude do nosso coração. Então veja, meus irmãos, que essa história de Elias é apenas mais um exemplo para as nossas vidas, que muitas vezes as pessoas passam por determinadas coisas e pensam que não tem uma resposta de Deus. Tem sim. Se você está passando por um momento de tristeza, de depressão, de solidão, Deus tem uma resposta para você nas Escrituras Sagradas. Abra sua Bíblia em 1 Reis, veja toda a história de Elias, leia o capítulo 18 e 19, veja tudo que Elias passou, enfrentou, venceu, como foi esse processo em que ele acabou se sentindo dessa maneira, como um inútil, sozinho, em depressão, procurando a morte, mas Deus tinha planos extraordinários para a vida dele, que ele não estava conseguindo ver, inclusive se achava como sendo o único que havia restado como fiel a Deus, e Deus aponta que em Horebe havia mais 7.000 que também não se dobraram a Baal. Que ele fosse ao encontro destas pessoas. Veja como nós precisamos ter muita calma e equilíbrio, discernimento espiritual, meus irmãos, nas nossas vidas. Principalmente porque nós vamos precisar disso nos momentos mais difíceis. Quando nós nos vemos muitas vezes como Elias, incapazes de enxergar a realidade e apenas nós somos tomados por pensamentos negativos, não é mesmo? Então nós precisamos realmente manter essa conexão com Deus para podermos enxergar a realidade que Deus, Ele cuida de você, Ele se importa com você, Ele provê
o seu descanso, o seu sustento. Deus quer que você expresse tudo o que você está sentindo para Ele. O único que é capaz de compreender e cuidar da sua dor e restaurar o seu coração. Ele é o único capaz, meus irmãos, somente Deus, de nos revelar a verdade, nos trazer a consciência, nos colocar realmente. A verdade é essa, não é a visão distorcida que você está tendo no momento, em decorrência do que você está passando, porque nós jamais estamos sozinhos. Então veja que assim como Deus, não é mesmo, agiu na vida de Elias, Ele pode também restaurar a sua vida. Basta que nós venhamos a confiar nele, ouvir a sua voz, mesmo no silêncio. Ok, meus irmãos? São lições tão importantes que nós precisamos refletir, principalmente nos dias de hoje, em que nós vemos envolvidos em circunstâncias que muitas vezes nós não damos causa. Nós apenas estamos suportando determinadas coisas nas nossas vidas que muitas vezes pode ser em decorrência de injustiça, ingratidão, traição, não é mesmo? Mas se nós estamos aqui como cristãos, Cristo nos deixa uma palavra muito importante que nós devemos desfalecer, desanimar, que nós tenhamos bom ânimo. E Ele ainda nos diz, eu venci o mundo. Então, que nós possamos aprender mais do Messias, para que Ele possa nos apresentar, nos entregar, nos alcançar a sua paz, e assim nós possamos conseguir enxergar a realidade da vida, como as coisas são, em que Deus coloca tudo no seu devido lugar, e que nós não venhamos a ter uma visão influenciada por outras pessoas ou distorcida da realidade. Ok, meus irmãos? E sempre indo em busca de Deus que nos fortaleça e nos renove a nossa fé. E por isso nós agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos juntos contigo, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo por todo o entendimento e discernimento espiritual que o Senhor nos alcança a partir da sua palavra, das Escrituras sagradas de Deus e do Espírito Santo nas nossas vidas. Hoje nós queremos, Senhor, orar de forma intercessória pela vida dos nossos irmãos que possam estar se sentindo exatamente da forma como nós observamos na vida de Elias, um profeta do Senhor, que lutou tanto, teve grandes vitórias e de repente desanima e perde o sentido na sua visão distorcida da própria vida. Que o Senhor possa tocar os nossos corações, possa tocar o coração dos nossos irmãos que possam estar se sentindo assim, que tenham a certeza nas promessas do Senhor, que se eles não têm um plano, se eles não conseguem ver uma saída para as suas vidas, mas que o Senhor tem sempre o melhor plano para todos nós, para as nossas vidas. Que essa mensagem possa, meu Deus, chegar para a tua honra e tua glória, esse exemplo tão importante para as nossas vidas, em especial os corações que sofrem, ao número maior de pessoas. Que nós possamos ser instrumento, meu Deus, da tua palavra, enquanto assim o Senhor nos permitir. Amém, meus irmãos?
satisfação nós podermos estar juntos sempre, aqui na ONTV, Brasil 24 horas no ar, refletindo acerca das Escrituras Sagradas de Deus. Tantos irmãos que estão unidos em Cristo para melhor levar uma palavra de esperança, de esclarecimento para a sua vida. Ok, meus queridos? Graça e paz a todos e até a próxima. Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertando a esperança que há em você, nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê.